Namastê! Conceito de tempo sideral. A Terra gira em torno do seu eixo em 24 horas, no que pode ser chamado de dia solar médio. Em outras palavras, o dia solar médio é uma função da rotação da Terra em relação ao Sol, considerado como a referência de qualquer estrela fixa no zodíaco. A Terra completa sua rotação em aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para ser preciso. Uma rotação da Terra em relação a uma estrela fixa é chamado de dia sideral. Dito de outra maneira, um dia sideral é o intervalo de tempo entre dois trânsitos sucessivos de uma estrela fixa para um meridiano de algum lugar. Um dia sideral é de 3 minutos e 56 segundos, ou aproximadamente 4 minutos, mais curtos do que o dia solar médio. Um dia sideral consiste em 24 horas siderais. O tempo contado de acordo com este método é chamado de tempo sideral. Uma vez que o tempo sideral considera a rotação angular da Terra em relação às estrelas fixas do zodíaco, a Terra alcançará a mesma posição com referência ao zodíaco todos os dias no mesmo horário lateral. Em outras palavras, para qualquer local, para o mesmo tempo sideral. A disposição dos signos do zodíaco, incluindo o sinal ascendente, o sinal de ajuste, a 10ª casa, a 4ª casa, etc., serão iguais. Esta é a razão pelo qual é essencial para obter o tempo sideral correto, com o objetivo de erigir um gráfico astrológico para qualquer momento de tempo solar médio, conforme previsto pelo relógio. Por que o dia solar médio é maior que o dia sideral? No momento em que a Terra gira uma vez, com referência a uma estrela fixa, ou seja, um dia sideral, o Sol move-se em aproximadamente 1 grau, assim consumindo aproximadamente 4 minutos adicionais por dia. A precessão dos equinócios. A Terra gira em torno do Sol uma vez em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Considerando a Terra, o Sol parece completar uma rotação da eclíptica durante esse período. Isso é chamado de ano tropical. No período de um ano tropical, a Terra recupera sua posição angular original com o Sol. Também se chama o ano das estações, pois nesse ciclo Terra-Sol depende a ocorrência e o timing das estações. Se considerarmos a revolução do Sol ao redor da Terra a partir de um equinócio invernal, em 21 de março, quando o dia e a noite em todo o mundo são iguais ao próximo equinócio invernal, ele leva um ano tropical para fazer isso. No entanto, se no final de um ano tropical, de um equinócio invernal para o próximo, considerarmos a posição da Terra com referência a uma estrela fixa do zodíaco, a Terra parece mentir cerca de 50,26 segundos de longitude celeste a oeste de sua posição original. Para que a Terra atinja a mesma posição com relação a uma estrela fixa após uma revolução, leva um período de 365 dias, 6 horas e 9 minutos e cerca de 9 segundos. Esse período de tempo é chamado de ano sideral. O ano sideral é de pouco mais de 20 minutos a mais do que um ano tropical. Essa diferença horária equivale a 50,26 segundos de longitude celestial. Todos os anos, o equinócio invernal será reduzido em 56,26 segundos ao longo do zodíaco, contando da estrela fixada. Esse recuo contínuo do equinócio invernal ao longo do zodíaco é chamado de precessão de equinócios. Causas de precessão. A Terra gira em torno do seu eixo como um topo giratório. Ao fazê-lo o seu polo norte, e portanto o polo celestial, descreve um diâmetro de cerca de 47 graus em torno do polo da eclíptica. A inclinação do eixo da Terra, no sentido horário, causa a precessão dos equinócios. O eixo agora aponta para Polaris. Há cerca de 13.000 anos, a partir de agora, deve ser movido para um ponto dentro de alguns graus de Vega. Isto, em outras palavras, significa que o plano do Equador cruza o plano da eclíptica em um ponto de mudança constante. Este ponto, o primeiro ponto de Áries, ou o equinócio invernal, continua recuando para o oeste de uma taxa de aproximadamente
50,26 segundos de arco por ano. Isso é chamado de precessão do equinócio. O resultado dessa precessão é o aumento lento nas ascensões direitas de quase todas as estrelas fixadas no zodíaco. Essa precessão leva cerca de 25.800 anos aproximadamente para completar um ciclo. Como se verá, uma apreciação desta precessão é de suma importância na compreensão dos conceitos básicos da astrologia védica. Zodíaco fixo e móveis. O zodíaco fixo ou sideral considera as nakshatras como base. Seu primeiro grau começa com o primeiro grau de Áries, de um ponto particular no grau da estrela Revati. O outro zodíaco, no entanto, o que é calculado a partir do ponto equinocial vernal, aqui começa o primeiro ponto de Áries, o equinócio vernal. Isso é chamado de zodíaco móvel ou tropical. Como se viu, o zodíaco móvel continua a recuar para o oeste ao longo das estrelas que caracterizam o zodíaco fixo. A Yanansha, a Sayana e o sistema Niriyama. Verificou-se que, devido à precessão dos equinócios, a uma taxa de 50,26 segundos por ano, a distância entre o equinócio vernal e o primeiro ponto do zodíaco móvel e o ponto de Áries no zodíaco fixo vem aumentando progressivamente. Essa distância em qualquer época é chamada de Yanansha. O Yanansha indica assim a diferença entre o zodíaco fixo e o zodíaco móvel. O sistema que considera o zodíaco fixo é chamado de sistema Niriyana, sem Ayana, enquanto o que considera o zodíaco móvel é chamado de sistema Sayana, com Ayana. Os valores de Niriyama de longitudes planetárias podem ser obtidos subtraindo o Yanansha para um dado tempo das longitudes de Sayana. Os zodiacais Narayana e Sayana coincidiram no ano de 285, quando o Yanansha era 0, em a taxa de precessão dos equinócios acima referida. O Yanansha, em 1º de janeiro de 1995, é de 23,47,26 graus. A precessão equinocial completa uma rodada em aproximadamente 26 mil anos. Como mencionado anteriormente, de modo que os zodíacos fixos e móveis coincidem regularmente após esse período de tempo, o Yanansha calculado com base em considerar o ano de 285 como o ano em que Sayana e Nirikana, zodiacais, coincidiram é chamado de Chitrapasha Ayanansha. Os planetas e o zodíaco. Os planetas giram em torno do Sol em diferentes velocidades em órbitas elípticas. Eles também parecem girar em torno da Terra em órbitas elípticas. Dasha Parashara fala: embora os graus avancem para o leste, eles parecem como se estivessem movendo-se no sentido oeste, sob a influência da força do fluxo. Os seguintes 3 fatores são importantes. A rotação da Terra da direção oeste para leste, mesmo que isso cause o dia, bem como a noite, também faz com que os planetas pareçam estar em movimento de leste a oeste em toda a Terra. Segundo ponto, revolução diária do zodíaco de leste a oeste, a rotação da Terra faz com que o zodíaco inteiro também pareça como se estivesse fazendo uma revolução diária em torno da Terra. Em uma duração de um dia, noite, todos os sinais do zodíaco e todas as nakshatras se elevam sucessivamente de leste e se estabelecem no oeste. O movimento dos planetas de oeste para leste, embora a rotação diária da Terra faça com que o Sol e outros planetas pareçam se mover de leste a oeste, na verdade eles se movem de oeste para leste ao longo do zodíaco. E assim, o planeta Áries realmente irá para Touro e então para Gêmeos, assim por diante. Ordem dos planetas. O sábio Aryabhata descreve a ordem dos planetas assim: sob o asterismo dos planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua, um abaixo do outro sobre a Terra. Planetas como senhores dos dias e horas. Aryabhata continua: os acima mencionados 7 planetas que começam com Saturno, que são organizados na ordem de aumentando o quarto em ordem crescente de velocidade, são os senhores dos dias sucessivos, que são contados sobre o nascer do Sol. Existem 24 horas em um dia. Cada hora está sendo aproximadamente equivalente a 1 hora.
A primeira hora em um dia, a partir do sol, do nascer do sol, pertence ao Senhor do próprio dia. As horas subsequentes seguem na mesma ordem dada acima, isto é, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, depois Saturno, etc., até o fim do dia no próximo nascer do Sol. De Saturno, o quarto em ordem é o Sol. Portanto, o Sol é o senhor do dia seguinte ao dia de Saturno, ou seja, o domingo. Segue o sábado. Do Sol, o quarto em ordem é a Lua. Assim sendo, domingo é seguido pelo dia da Lua, ou seja, segunda-feira. Planetas internos e externos. Os planetas Mercúrio e Vênus têm sua órbita entre o Sol e a Lua. Eles são chamados de planetas internos ou inferiores. Esses planetas não podem ir longe do Sol. Mercúrio só pode mover-se um máximo de 27 graus do Sol e Vênus um máximo de 47 graus do Sol. Os planetas Marte, Júpiter e Saturno, cuja órbita se encontra fora da órbita da Terra, são chamados exterior ou planetas superiores. Retrogradação e movimento direto. Os planetas se movem ao longo do zodíaco de oeste para leste. Retrogradação e movimento direto. Os planetas se movem ao longo do zodíaco de oeste para leste, ao redor do Sol. No entanto, quando visto da Terra, às vezes o movimento parece estar ocorrendo em uma direção reversa contra o fundo das estrelas. Este movimento aparente na direção inversa é chamado de retrocesso ou retrógrado dos planetas e tem um significado especial na astrologia preditiva. Raquetos que não são verdadeiros planetas, no entanto, sempre se movem em direção retrógrada. Combustão de planetas. Os planetas, quando muito próximos do Sol, tornam-se invisíveis e são rotulados como a queimar. Um planeta de combustão perde sua força e tende a se comportar de forma adversa de acordo com a previsão da astrologia. Aryabhata tinha o seguinte a dizer sobre a combustão. Quando a Lua não tem latitude, ou seja, quando está em 0 grau de latitude, é visível quando situado a uma distância de 12 graus do Sol. Vênus é visível quando 9 graus de distância do Sol. Os outros planetas, tomados de ordem dos tamanhos decrescentes, Júpiter, Mercúrio, Saturno e Marte, são visíveis quando são 9 graus aumentado em 2, ou seja, quando são 11, 13, 15 e 17 graus distantes do Sol. Os graus mencionados acima são geralmente considerados como os limites dentro dos quais os respectivos planetas são chamados de combustão. Os planetas como deuses. Os planetas representam concentrações de energia. Eles influenciam os fenômenos terrestres por suas disposições no céu. O sábio Parashara, o pai da astrologia védica, como entendido e praticado hoje, considera os planetas como representantes dos deuses. De acordo com ele, o Sol representa o Senhor Rama, a Lua representa o Senhor Krishna, Marte representa o Senhor Nrsimha, a metade de um leão, Mercúrio representa o Senhor Buda, Júpiter representa o Senhor Vamana, que alcançou a forma de anão para livrar o mundo da regra dos demônios, Vênus representa o Senhor Purusharama, Saturno representa Kurma, a encarnação da tartaruga do Senhor, Rahu representa Shuka, a encarnação do javali do Senhor, Ketu representa Mina, a encarnação dos peixes. Mesmo como o Senhor, de acordo com o Gita, encarna para salvaguardar os interesses dos justos e punir os malfeitores, assim também os planetas realizam suas ações benévolas e punitivas. Em outras palavras, eles comportam-se como benéficos e maléficos em um gráfico do horóscopo. Todos os planetas, fiéis à sua natureza divina, produzem tantos bons quanto maus resultados. Os resultados reais produzidos por eles se manifestam de acordo com a inerente natureza desses planetas. O Panchanga. O conhecimento da astrologia é útil para o uso diário em casas indianas. Todos os rituais diários, até os mesmos dia a dia, as atividades, fazem parte do uso da astrologia. Enquanto a astrologia prediletiva era principalmente restrita para os reis na antiguidade, a astrologia prática, na forma que chamamos hoje como astrologia eletrônica, era preocupante para um leigo também.
O almanaque indiano, que detalha informações sobre os festivais, rituais e combinações planetárias para os propósitos da eleição de um momento apropriado e tem sido usado desde os tempos imemoriais, é chamado de Panchanga. Um Panchanga é composto por 5 partes: Titi, ou data lunar; Vara, ou dia da semana; Nakshatra, ou asterismo lunar; Yoga, Karana. Enquanto a Vara, ou o dia de Week, é a função do Sol sozinho. As outras 4 partes de Panchanga dependem da disposição da Lua sozinha ou da dupla Lua-Sol. A Lua tem assim um significado especial na astrologia védica, além do Sol. Meses lunar. A Lua volta à Terra uma vez em um mês lunar. Como outros planetas, ela se move de oeste para leste ao longo do zodíaco. Embora a rotação da Terra faça parecer estar no movimento na direção reverso, uma revolução da Lua ao redor da Terra produz o que chamamos de meses lunares. O mês sideral. Este é o período de tempo em que a Lua tem uma rodada do zodíaco. Como observado da Terra, a duração é igual a 27,3217 dias solares médios, ou 27 dias, 7 horas e 43 segundos aproximadamente. Durante esse período, a Lua, quando observada a partir de uma estrela fixa, move-se uma vez em volta do zodíaco e retorna à mesma estrela. O mês sinódico, esse é o período de tempo que decorre entre a Lua nova e a próxima. A duração é de 29,5306 dias solares médios, ou 29 dias, 12 horas e 44 minutos aproximadamente. O mês sinódico também é chamado de lunação. Uma lua nova indica uma conjunção do Sol e da Lua. O mês sinódico é maior do que o mês sideral porque indica a relação da Lua com o Sol. Durante uma revolução da Lua, o Sol também se move ao longo do zodíaco por um pouco menos do que um sinal. Para apanhar o Sol, para completar o mês sinódico, a Lua, portanto, tem que demorar algum tempo extra. O mês nodical. A interseção da eclíptica pelo caminho da Lua resulta na formação dos nós ascendentes e descendentes da Lua, respectivamente conhecidos como Rahu e Ketu. Ele se move na direção inversa ao longo do zodíaco. Um mês nodular é o tempo escolhido pela Lua para completar uma rodada de Rahu para Rahu. Uma vez que Rahu se move na direção inversa, o Rahu encontra a Lua um pouco antes ou mais cedo no zodíaco. A duração do mês nodical é aproximadamente 27,2122 dias solares médios. O mês anormal, esta é a duração de tempo que a Lua leva para completar uma revolução ao redor da Terra. Em sua órbita de perigeu para perigeu, a duração é de aproximadamente 27,5546 dias solares médios. A Lua gira em torno da Terra em uma órbita eclíptica, assim como a Terra faz ao redor do Sol. A própria órbita está em constante fluxo devido a perturbações causadas pelo Sol e outros planetas. Perigeu é o ponto em que um corpo, a Lua neste caso, em órbita ao redor da Terra, está a menos a distância da Terra, enquanto apogeu é o ponto em que o corpo está mais distante. O mês lunar anormalístico é o equivalente lunar ao ano anormalístico solar, que indica a passagem do Sol ao redor da Terra de perigeu para perigeu. Perihélion e apihélion são equivalentes de perigeu a apogeu, com o Sol como centro e os planetas orbitando em torno da Terra. Ciclos da Lua. Um ano lunar, geralmente considerado para fins astrológicos, é um ano sinódico composto por 12 meses sinódicos, que totalizam aproximadamente 354 dias. Consiste em 360 titis, ou seja, 30 titis em um mês sinódico. Esse ano fica aquém de um ano solar de cerca de 365,25 dias por 11 minutos de diferença. Se fosse seguido o calendário lunar, as várias estações cairiam para coincidir com os meses lunares. Uma vez que um ano lunar terminaria 11 dias antes de um ano solar,
Isso significa uma diferença de mais de um mês a cada 3 anos de energia solar. A fim de compensar e fazer os calendários solares e lunares funcionarem lado a lado, um conceito luno-solar foi desenvolvido. O mês lunar extra é considerado a cada 3º ano ou antes. Esse mês extra é chamado de mês intercalar. O uso de vários ciclos de yoga, consistindo em ciclos de 3 anos, ciclos de 5 anos, ciclos de 8 anos, ciclos de 11 anos, ciclos de 19 anos, ciclos de 30 anos e assim por diante. São significadas tentativas brilhantes de astrólogos pré-vedais indianos de harmonizar os anos solar e o lunar. O ciclo de 19 anos parece ser o mais rápido yuga ou ciclo. Consiste em 7 meses intercalares durante um período de 19 anos de energia solar. Isso significa que em um período de 228 meses solares existem 235 meses lunares, luas novas e luas cheias. O ciclo metônico, consistente com as observações acima, é descoberto por Metto, 433 a.C., de que ocorrem 235 lunações em um período de 19 anos de energia solar. Verifica-se que o número total de dias em 19 anos é de 6.939,60 dias. O número total de dias em 235 meses sinódicos lunares é de 6.939,69 dias. Os dois números são notavelmente próximos. Significa que 228 meses solares são iguais a 235 meses lunares. O ciclo lunisolar, 19 anos, é tão preciso que os tithis ou os dias lunares caem nos mesmos dias após 19 anos. O mesmo fenômeno astronômico, como os eclipses, se repetem após o intervalo de 19 anos com precisão. A Dikmasa, ou mês intercalar. O Sol muda o sinal ou racha todos os meses. O dia que entra em um sinal é chamado como entrar nesse sinal. O mês lunar em que não há entrada solar em um sinal é considerado como mês intercalar. O mês intercalar ocorre em 32 meses solares e 16 dias.